ZYH 754, 870 kHz, AM. Rádio Universitária, Goiânia. Emissora da UFG. A Universidade Federal de Goiás e a Unimed Goiânia apresentam Cordel do Fogo Encantado, no Música no Campus 2018. O grupo de teatro pernambucano que virou banda a partir do espetáculo Cordel do Fogo Encantado sobe ao palco na terça-feira, 11 de setembro, no Centro de Cultura e Eventos do Campus 2 da UFG, às 8h30 da noite. Cordel do Fogo Encantado, no Música no Campus 2018. Ingressos nas livrarias da UFG e na República da Saúde. Apoio Cultural Rádio Universitária. Começa agora o Jornal das 6. Independência e credibilidade desde 1980. Boa noite, agora são 6 horas em Goiânia e está começando o Jornal das 6. Eu sou Delfino Curado, fico com você até às 6h30 da noite. Você pode nos ouvir pelo rádio ou pela internet. No rádio, a sintonia é 870 AM ou através do site www.radio.ufg.br. Você também pode baixar o aplicativo para celulares Minha UFG. Encontro em Goiânia discute propostas para a Conferência Nacional de Educação. O repórter Rodrigo de Oliveira conversou agora há pouco com o presidente do Conselho Estadual de Educação de Goiás, professor Marcos Elias Moreira. Vamos acompanhar. O Conselho Estadual de Educação realizou um encontro hoje em Goiânia para discutir propostas para a Conferência Nacional de Educação, que será realizada em Brasília entre os dias 21 e 23 de novembro. A Conferência Nacional vai reunir delegados de todos os estados. Para saber mais detalhes, nós vamos conversar por telefone com o professor Marcos Elias Moreira, que preside o Conselho Estadual. Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Um prazer conversar com os ouvintes da Rádio Universitária. Que temáticas estiveram em discussão durante essa sexta-feira? Olha, o foco básico da Conferência de Educação é exatamente o diálogo em torno do Plano Nacional de Educação. É evidente que você tem um Plano Nacional de Educação e lá está estabelecido um conjunto de metas, um conjunto de expectativas a serem alcançadas ao longo do período de 10 anos. Nós estamos no 4º ano do Plano Nacional de Educação e para que essas metas, esses objetivos sejam alcançados, nós temos os planos estaduais e municipais de educação. Então, a Conferência Estadual, ela fez um diálogo, uma discussão na expectativa de como desenvolver ações e atividades e programas e projetos que visem aprimorar a política educacional no intuito de se procurar cumprir aquilo que está estabelecido no Plano Nacional de Educação. Então, foram intensos diálogos em torno de 8 eixos, 8 grandes discussões sobre políticas educacionais visando a implementação do Plano Nacional de Educação. Já dá para ter uma noção do que exatamente o Conselho Estadual de Educação vai levar daqui de Goiás para a Conferência Nacional? Olha, tem preocupações muito fortes e muito consistentes em torno, por exemplo, da necessária universalização da educação básica, da matrícula que vai de 4 aos 17 anos para todos os cidadãos do nosso estado. Evidentemente que se nós estamos pensando da política nacional, nós incluímos aí o conjunto da população brasileira. Quer dizer, então, como fazer isto de forma a assegurar
uma educação de qualidade, assegurar conhecimentos adquiridos ao longo não só do ingresso, mas da permanência e do sucesso desses brasileiros, desses goianos que frequentam as nossas escolas. Isso demanda aprimoramento no processo de financiamento, com aporte de mais recursos, com a utilização mais adequada dos recursos administrados na área de educação, mas isso significa também repensar práticas e políticas pedagógicas visando, de fato, assegurar que você tenha condições de atender a diversidade da população brasileira com padrão mínimo de qualidade, assegurando condições de aprendizagem para todos aqueles que ingressam na educação básica brasileira. Essa é eu diria assim, que é a preocupação central daquilo que nós discutimos ao longo desse período. Evidentemente que há outras questões que perpassam esse debate, uma delas absolutamente necessária, que é a da valorização da carreira do professor, e questões outras, como a da maior participação dos estudantes, dos professores em metodologias ativas nas construções dos projetos pedagógicos. Todas essas são preocupações que visam atender aquela expectativa do Plano Nacional de Educação de assegurar a matrícula dessa juventude, ou dessa criança e juventude brasileira no processo educativo. Você tem, inclusive, outras metas para além dessa central da educação básica, como é o caso, por exemplo, de nós dobrarmos as matrículas na educação superior. Então foram pensadas uma série de ações, de atividades, de defesa de políticas que visem a cumprir aquelas metas lá estabelecidas no Plano Nacional de Educação. Como você explicou no começo do nosso bate-papo, para a Conferência Nacional de Educação, antes da Conferência Nacional de Educação, os estados e municípios se reúnem, e enviam delegações para essa Conferência Nacional. Dá para, lá em Brasília, ouvir todo mundo, conhecer todos os projetos, as proposições de cada estado e retirar alguma coisa para usar aqui em Goiás? Olha, eu acredito que, se não o conjunto, mas é possível você conhecer diferentes expectativas, diferentes experiências, diferentes leituras, e isso enriquecer a partir daquilo que outros estados, outras experiências educativas conseguiram. Porque muitas vezes você observa que algum problema que nós temos dificuldade de lidar com ele, algum outro estado, algum município específico conseguiu resolver de uma forma que nós às vezes não tínhamos pensado, imaginado. Então, são momentos como esse que você enriquece o seu olhar a partir de experiências diversas. Agora, lá na Conferência Nacional, a expectativa é que o conjunto das proposições que vierem dos estados, das conferências estaduais, sejam objeto de debate e diálogo na conferência. E aí a expectativa de nós que seremos delegados é que a discussão lá seja rica e que nós tenhamos condições de conhecer, aí nesse caso de fato, o conjunto das proposições oferecidas pelos diferentes estados brasileiros. Que tipo de encaminhamentos podem ser feitos em nível estadual a partir do que for discutido na Conferência Nacional de Educação? Olha, a conferência ela deve sinalizar um conjunto de proposições, como eu já disse anteriormente, visando criar melhores condições para cumprir aquilo que está posto no Plano Nacional de Educação. Então, pode-se propor mudanças de rumos, aprofundamento de ações, quer dizer, é um conjunto de expectativas que nós estamos criando e grande no sentido de orientar, inclusive, ações educativas que os próximos governos que venham a ser eleitos agora nesse próximo pleito possam incorporar essas deliberações, essas sugestões às suas ações concretas de governo, visando
a implementação de fato do Plano Nacional de Educação. Eu vou aproveitar que eu estou na linha com o professor Marcos Elias e mudar um pouco de assunto, pois ontem o MEC divulgou o ranking nacional do SAEB, o Sistema de Avaliação da Educação Básica. O estado de Goiás foi o único que apresentou melhora em todas as provas em relação a 2015 e teve desempenho acima da média nacional em todas as avaliações. Professor, o senhor acha que é motivo para comemorar ou a educação pública ainda tem muitos gargalos, muitos desafios aqui no estado? Olha, eu não tenho dúvidas que é motivo para comemorar. Quer dizer, nós estamos demonstrando que, qualitativamente, a educação de nosso estado está acima da média brasileira, que a educação básica goiana, portanto, tem o que oferecer do ponto de vista de qualidade para a nossa população. Isso eu não tenho dúvida que deve ser objeto de comemoração. No entanto, a própria entrevista do ministro Rocieli, ao anunciar os resultados, ele afirmou que há uma situação grave na educação básica brasileira e que a educação básica brasileira merece ou exige e aí ele se referiu em especial ao ensino médio, uma mudança corajosa de rumos. Então, nesse aspecto, Goiás não fica de fora. Quer dizer, se a gente se compara com os demais estados brasileiros, nós estamos melhores. Mas se nós pensarmos que a educação brasileira, comparada com a educação de países que têm, inclusive, situações socioeconômicas parecidas com a nossa, isso fica claro que nós ainda temos muito o que mudar, muito o que construir, muito o que aprofundar, e tudo isso na expectativa de melhorar a nossa educação. Então, de um lado, acho que nós temos que comemorar, e de outro, nós não podemos ficar nessa comemoração sem já de imediato começar novas e profundas ações visando não só continuar nesse rumo de melhorias, mas inclusive aprofundar nele, porque a educação brasileira exige isso, não só a educação goiana. Tá certo, eu conversei com o professor Marcos Elias Moreira, ele é presidente do Conselho Estadual de Educação. Muito obrigado e boa noite para você. Eu é que agradeço, uma boa noite aos ouvintes. Jornal das 6, nas ondas da Rádio Universitária desde 1980. Sintonize. Nas últimas semanas, muitas empresas ligadas à prestação de serviços, como agências de turismos, bufês, fotografias, apresentaram problemas financeiros e fecharam as portas, deixando aí os clientes no prejuízo. Pensando nisso, a equipe do PROCON levantou uma série de dicas para evitar problemas na hora de o consumidor contratar prestadores de serviços. E para tratar sobre esse tema, convidamos a gerente de atendimento ao PROCON, gerente de atendimento ao cliente do PROCON estadual, Rosânia Nunes. Boa noite, Rosânia. Obrigado por falar conosco. Boa noite a todos os ouvintes. É sempre um prazer falar com vocês e termos a oportunidade, de prestar aí alguns esclarecimentos, algumas orientações aos consumidores. Rosânia, no caso aí de contratação de serviços gerais, como fotógrafos, prestadores de serviço para festas, eventos, agências de viagens, quais as dicas mais importantes para o consumidor não levar um prejuízo? Bom, o PROCON Goiás orienta os consumidores a sempre buscar referências e indicações com pessoas conhecidas, parentes, amigos, vizinhos, até mesmo em redes sociais, de pessoas que já utilizaram esse serviço. Então, é importante o consumidor verificar no site do PROCON Goiás se a empresa que ele deseja contratar não está entre as mais reclamadas. No caso de contratação de viagem, é importante verificar se essa empresa está cadastrada no Ministério do Turismo. No caso de empresas de eventos, realização de festas, casamentos, é importante visitar o local, de preferência, realizar uma visita em algum evento que esteja sendo feito, um evento que esteja sendo promovido por essa empresa para avaliar a qualidade dos serviços que são prestados.
e fazer uma pesquisa de preço antes da contratação com 3 orçamentos, sempre com firmas especializadas. É legal também, antes da contratação, solicitar a opinião do profissional sobre a prestação do serviço e detalhar quantos profissionais, quantas pessoas serão envolvidas, qual o material que será utilizado, né, qual que é a data, o tempo gasto nessa prestação de serviço. Exigir sempre por escrito o detalhamento de tudo aquilo que foi combinado verbalmente, exigir o recibo do pagamento e também a nota fiscal. O contrato que vai ser celebrado, ele precisa ser bem detalhado, né, Rosânia? Sim, exatamente. Tem que constar no contrato tudo aquilo que foi combinado verbalmente. Quais os materiais que serão utilizados, serão peças novas, serão peças usadas, né? Vai haver peça de reposição ou não na prestação desse serviço? No caso de fotógrafos, por exemplo, qual que é o tamanho do álbum, qual o tipo de papel? Então, o detalhamento específico do material que vai ser utilizado na prestação do serviço. No caso de festas, é interessante fazer a degustação, constar no contrato também os sabores, a qualidade, o material que vai ser utilizado, porque muitas vezes, para induzir o consumidor a fazer a contratação do serviço, o fornecedor oferece muitas coisas, oferece muitos brindes, e isso não fica escrito no contrato, e depois o consumidor não tem como exigir o cumprimento. E no caso aí de consertos e reparos após a contratação? É muito comum também ter muitos problemas em relação a conserto e reparo que não foi feito conforme combinado. Nós temos muitos casos de abandono de serviço, ou seja, o fornecedor acaba não terminando aquele serviço que foi contratado. Então, nesse caso, é interessante buscar uma solução amigável através de um acordo, porque muitas vezes fica difícil para outro prestador de serviço terminar aquele serviço que já foi começado. Então, o ideal é tentar negociar para finalizar, para concluir aquele trabalho. E caso não se obtenha êxito, daí sim recorrer aos órgãos de defesa do consumidor para tentar o ressarcimento. As maiores reclamações, né, as mais comuns que o Procon Goiás recebe, normalmente é de fornecedor que não cumpre aquilo que foi combinado, ou seja, coloca produtos inferiores, não executa o contrato na sua totalidade e muitas vezes o consumidor de boa fé, ele paga o serviço de forma integral antes da execução. E aí depois que já recebeu, aquele prestador de serviço vai embora e não termina, deixa o serviço pela metade. Então, isso tem gerado muitos prejuízos também para os consumidores. Então, a dica do Procon Goiás é pagar no máximo 50% do valor do contrato e ir acompanhando, né, a execução do serviço. Na medida que o serviço for executado, vai pagando o valor referente àquilo que já foi cumprido do contrato. E quando recorrer ao Procon? Que hora que é a hora que não tem jeito, tem que recorrer? Bom, a partir do momento que o consumidor se sentiu lesado de alguma forma e ele não conseguiu negociar diretamente com esse prestador de serviço, aí sim ele pode registrar a reclamação no Procon Goiás. No caso de dúvidas, o consumidor pode acionar o Procon a qualquer momento, tanto por telefone quanto pela internet. Agora, para registrar um procedimento, para tentar uma solução amigável através de uma audiência de conciliação, é necessária a abertura de um processo administrativo. Para isso, nós precisamos de documentos pessoais, né, comprovante de endereço e o documento relativo à contratação do serviço. Por isso que o orçamento detalhado é importante, o contrato, né, os comprovantes de pagamento. Então, o consumidor tem que tomar muito cuidado de não efetuar pagamento sem um comprovante, sem um recibo, sem exigir uma nota fiscal, porque uma vez o serviço não executado, ele vai ter que documentar. E essas provas são muito importantes para a abertura do processo. Então, conversas de WhatsApp que podem ser impressos, e-mails, tudo isso são provas documentais que o consumidor pode anexar na abertura do processo. E quais são os telefones ou contatos do Procon para quem realmente precisa procurar? Sim, o consumidor pode contactar o Procon através do Disque Denúncia, o telefone 151,
Para quem não estiver em Goiânia, capital, o telefone é o 3201-7124. Nós temos o atendimento pela internet no Procon Web, que é no site do Procon Goiás, www.procon.go.gov.br, e temos também o atendimento presencial na sede do Procon Goiás, na Rua 8, no setor central, ou em qualquer um dos postos de atendimento VaptVupt. E lembramos também para o consumidor que antes de contratar um serviço, ele pode entrar no site do Procon Goiás, nós temos o link de reclamações, o ranking de reclamações que é divulgado mensalmente, em que o consumidor pode verificar se essa empresa é bastante reclamada e se ela resolve ou não os problemas do consumidor após a contratação. Então fica aí também a dica para que o consumidor acesse o nosso site. Ok, nós conversamos com a gerente de atendimento do Procon Estadual, Rosânia Nunes. Boa noite, Rosânia, e obrigado por falar conosco. Ok, muito obrigada e um bom final de semana a todos. Bom final de semana para você também, agora 6h20. Ouça o Jornal das 6 também pela internet, no site da Rádio Universitária ou pelo aplicativo Minha UFG. Na Universitária tem Sintonia do Samba. Todos os sábados ao meio-dia aqui na Universitária, a rádio da UFG. Voltamos a apresentar o Jornal das 6. Seis e 20 e este sábado, amanhã, dia 1º de setembro, é dia de vacinar e proteger as crianças contra a pólio e o sarampo. A Secretaria Estadual de Saúde promove em todos os postos de vacinação do estado mais um dia D da campanha contra essas duas doenças, dando mais uma oportunidade para os pais levarem suas crianças para serem vacinadas. A meta do Ministério da Saúde é imunizar pelo menos 95% das crianças maiores de 1 ano e menores de 5 anos. Em Goiás, o índice de imunização está perto dos 80%. Nós conversamos mais cedo com a gerente de assuntos de imunização e rede de frio da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás, Clécia Vec. Boa noite, Clécia. Obrigado por falar conosco. Boa noite, Delfino. Boa noite a todos. Essa campanha teve início no dia 6 de agosto. Ela vai até quando? A gente tem até o dia 1º de setembro. Né? Esperamos até essa data alcançar os 95% de cobertura vacinal, que é o preconizado pelo Ministério. Ainda não se fala em prorrogação da campanha. Qual que é o percentual de crianças que já receberam imunização em Goiás, tanto contra sarampo e contra poliomielite? Até o momento a gente considera esse número bastante baixo ainda, né? São 77%, né, das nossas crianças vacinadas para polio, que equivale a 270.240 crianças, né? E para sarampo, 76,38%, são 278.500 crianças vacinadas. A campanha tem uma meta de imunizar aí no mínimo 95% das crianças maiores de 1 ano e menores de 5 anos. E após esse dia D, se essa meta não for atingida, outras medidas poderão ser tomadas? Com certeza pode-se pensar em outras medidas, né? Não sei se vai ser a prorrogação da campanha, acredito que não. A gente precisa, o mais rápido possível, alcançar essa cobertura de 95%, que é uma cobertura que vai nos dar uma certa segurança de não ter casos em criança, casos de sarampo, né, principalmente em Goiás, né, já que nós continuamos aumentando o número de casos de sarampo no Brasil. Já são 8 estados com casos de sarampo, são 1.428 casos em todo o Brasil, com 6 óbitos até o momento. A que se deve o início, né, o tamanho
do problema com o sarampo que começou a cometer crianças e chegar a esse número que você acabou de falar? Acredito que seja baixa cobertura vacinal, né? Para a gente manter o país livre de determinada doença, a gente tem que ter pelo menos um percentual de crianças vacinadas e com isso você elimina a circulação viral. Se você, ao longo dos anos, você vai, o número de crianças vacinadas vai diminuindo, é o que a gente fala que são bolsões de pessoas não vacinadas, são pessoas suscetíveis a ter a doença. E Goiás, né, acho que o Brasil e Goiás têm caído muito as coberturas vacinais e então tem um risco muito grande da reintrodução dessas doenças, já que essas doenças não foram eliminadas mundialmente, né? Goiás não tem casos de sarampo desde 89, né? Aliás, de pólio desde 89 e de sarampo desde 99. Porém, nós temos sarampo em mais de 130 países, na Europa inteira está com um surto muito grande de sarampo, né? Nós temos pólio também, nós temos 3 países que são endêmicos para pólio. E hoje em dia, com essas viagens, né, é muito fácil a reintrodução. Basta que pessoas não vacinadas vão para lá, né, e tenham contato com pessoas doentes, ou vice-versa, pessoas doentes venham até o nosso estado e tenham contato com pessoas não vacinadas. Então, nesse momento, né, é um momento de campanha, onde a gente fala em campanha com mais uma dose, né, para exatamente a gente fechar esse percentual, que é de 95%, e com isso a gente não deixar que o sarampo adentre Goiás, né, e sequela, né, e mata as nossas crianças, né. E nesse momento de campanha, o ideal seria o maior número de crianças vacinadas nesse momento, principalmente para pólio, onde você tem o vírus disseminado no ambiente, e com isso você tem uma proteção que a gente chama de coletiva, uma proteção de rebanho. Clécia, a que se deve esse baixo índice de imunização? A vacina tem alguma contraindicação? Não, tem mais para pessoas que já tiveram eventos, já tomou a vacina, já teve evento grave. É muito raro, né? A proteção da vacina é muito maior, né? Por exemplo, as crianças que adquirirem sarampo, 30% vão ter complicações, tipo meningite, encefalite, otite, até mesmo ir ao óbito. Então, o evento, eu acho que não deveria. Eu acho que tem mais uma certa comodidade dos pais, né, e dos profissionais de saúde, que às vezes até contraindica a vacinação, porque não conhece a doença. Como eu disse, a gente tem quantos anos sem pólio e sem sarampo, né? Então, fica aquela questão de que não precisa vacinar porque não tem mais a doença. Mas muito pelo contrário, a gente só vai manter sem a doença se a gente manter a nossa população vacinada, né? E a gente sabe também, tem grupos anti-vacina que fomenta a cabeça aí dos pais, dos cuidadores, das pessoas, né? Falando de eventos adversos ou contraindicações de doença, né? É muito, como toda vacina pode sim dar um evento adverso, mas é muito raro, né? O benefício dela é muito maior do que um evento que ela possa dar. E na hora de levar a criança para vacinar, quais os documentos necessários? O ideal é que ela leve o cartão de vacinação, né? Mesmo para que seja registrada essa vacina, que ela tenha isso mais na frente, se precisar, uma avaliação, né? É importante que ela leve um documento pessoal e o cartão de vacinação da criança. E adultos serão vacinados, principalmente aqueles que não têm cartão, não sabem se tomaram a vacina? Nesse momento, né, a gente está trabalhando primeiro as crianças, que são os grupos mais suscetíveis, até mesmo a complicação, né? A gente está aguardando o Ministério com a compra de novas vacinas, né, para isso sim a gente trabalhar o adulto. Agora, aquele adulto que vai se deslocar, né, para os estados onde a gente está tendo casos, né, ou para a Europa,
e que não tenha seu esquema em dia, aí sim, esse deve procurar a unidade de se vacinar. E qual que é o esquema em dia? É uma vacinação na vida, uma a cada 10 anos, qual que é? Até 30 anos, uma dose, né? No caso da criança, do esquema da criança, ela vai tomar uma tríplice viral do sarampo com 1 ano e depois um reforço com a tetraviral com 15 meses. Já a polio, ela vai tomar o esquema básico 2, 4, 6 meses e reforço aos 15 e aos 4 anos. E no caso Agora, do adulto menor de 30 é uma dose, aliás, 2 doses. Acima de 30, uma dose só. Ok. Nós conversamos com a gerente de imunização e de rede de frio da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás, Clécia Vec. Boa noite, Clécia. Obrigado por falar conosco e sucesso aí no dia D da campanha. Boa noite e muito obrigado pela oportunidade. E com essa informação a gente encerra o Jornal das 6 de hoje, sexta-feira, 31 de agosto de 2018. Agradecemos ao Sandro Alves e Ana Cláudia Rezende pelos trabalhos técnicos. Continue ouvindo a Universitária, porque vai começar Estação Esportiva. O Jornal das 6 fica por aqui. Nós temos um encontro marcado de segunda a sexta, a partir das 6 horas da noite. Muito obrigada pela audiência. Universitária Goiânia, 870 AM. Música, informação e diversidade cultural. Emissora da UFG.